Que bom ter vocês aqui nessa manhã. E eu quero começar um tema aqui, um tema muito forte, impactante. E eu desejo que Deus fale ao seu coração nessa manhã. E eu gostaria de orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pelo dia que o Senhor nos dá. Obrigado porque nesta manhã as tuas misericórdias, elas são renovadas sobre a nossa vida. Grande é a tua fidelidade, grande é o teu amor. O Senhor tem nos guardado e o Senhor tem nos sustentado a cada dia. E te damos graças por todas as coisas. Tu és bom. Louvado seja o teu nome. Fala conosco neste nosso tempo de reflexão. Fala conosco em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, gente? Então vamos lá. Abra comigo. Hoje eu quero falar sobre inferioridade. Abra comigo Salmo 113. Salmo 113. Vamos lá? Versículos 5 a 8. Diz assim, o salmista: Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Versículo 7. Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-los sentar-se com príncipes, com os príncipes do seu povo. Que lindo esse texto, gente. Que lindo. Um Deus tão grande, tão poderoso como é o nosso Deus. Ele se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra, e ele levanta do pó o necessitado, e ele ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentar-se com os príncipes do seu povo. Que lindo, que linda declaração do salmista, não é verdade? Pois é, eu quero conversar com vocês algumas coisas tão importantes para a nossa vida nesta manhã. Se você quiser ter aí um papel, uma caneta para anotar, faça isso. Já pegue o seu papel, sua caneta, seu computador, enfim. Vamos pensar, vamos aqui, vamos refletir. Como é que foi a sua infância? Como foi a sua infância? Você tem lembranças boas da sua infância? Ou lembranças ruins? Você é uma pessoa marcada por algo ruim que te aconteceu no passado? Qual é a lembrança mais forte que você tem do seu passado? Qual é a lembrança mais forte? Anote aí, escreve para mim, deixa eu ver. Eu quero ler aqui, quero ouvir um pouquinho vocês. Vamos lá, vamos interagir rapidinho. Qual é a lembrança mais forte que você tem? Mas não é para escrever um texto grande, não. Coisa bem objetiva. Bom, tem gente, a Vera Lúcia disse lembranças ruins. A gente teve lembranças boas. Mas qual foi a lembrança que marcou? Ó, tem gente falando uma lembrança muito podre. Se você quiser comentar, comente assim, rapidinho, uma lembrança. Por exemplo, sei lá, o meu pai me agrediu no passado. Enfim, minha mãe falou palavras ruins para mim, que me marcaram. Coisas do tipo assim, entendeu? Qual é a lembrança que você tem do seu passado? Uma lembrança forte que te marcou. Ó, meu pai ausente. Sentimento de rejeição. Uau. Tentativa de abuso, gente, olha só. Outra pessoa, abuso quando era criança. Uau. Outras pessoas estão dizendo que tem boas memórias dos seus pais. Avós maravilhosos. Brigas, olha só. Palavras de maldição. Puxa vida. Bom, legal. Tantas coisas a gente poderia falar. Olha, brigas, alcoolismo do pai. Puxa vida. Sentimento de rejeição. Tantas outras coisas. Rejeição. Puxa vida. Então vamos lá. Eu quero conversar com vocês. Bom, eu queria falar sobre inferioridade. Complexo de inferioridade. Vamos pensar qual seria a definição para isso. Eu dei uma pesquisada e eu queria, antes de entrar num assunto mais profundo na questão bíblica, eu queria dar uma definição mais técnica para vocês, que eu andei pesquisando
que fala sobre essa questão dos nossos complexos de inferioridade. Olha só, preste atenção. A definição, um complexo de inferioridade, nos campos da psicologia e da psicanálise, é um sentimento de que se é inferior a outrem, de alguma forma. Está diretamente relacionado à imagem que fazemos de nós mesmos. É frequentemente inconsciente e pensa-se que leva os indivíduos atingidos à supercompensação. Então, ele compensa com superativismo ou com arrogância, esnobismo, que resulta em realizações espetaculares, comportamento antissocial ou ambos. Diferentemente de um sentimento normal de inferioridade. Veja só, amigos, preste atenção, preste bem atenção. Eu falei sobre complexo de inferioridade, mas existe o sentimento normal de inferioridade. Olha só, o que significa o sentimento normal de inferioridade? Alfred Adler, um psiquiatra europeu, ele escreveu que todo mundo tem esse sentimento de inferioridade. Todos nós. Por exemplo, dizer, se eu me comparar com um jogador de basquete, eu vou me sentir inferior na minha altura. E se esse jogador de basquete se comparar com um jogador de xadrez, ele vai se sentir inferior na sua inteligência. Mas, veja só, mas um complexo de inferioridade, veja, tem um sentimento normal de inferioridade, tem o complexo. Um complexo de inferioridade é um estágio avançado de desalento, frequentemente resultando numa fuga das dificuldades. Principais sintomas, eu vou ler aqui para vocês quais são os principais sintomas. Dificuldade de superar deficiências e não ter motivação para se defender. Sentimento de culpa, irritabilidade, depressão, chamar a atenção para si mesmo, dificuldade de se relacionar bem com os outros. São pessoas dependentes e se magoam facilmente. São mais fechadas, isoladas, menos inclinadas a conversarem e se abrirem com outras pessoas. Relacionamentos inadequados, veja, olha lá. Relacionamentos inadequados entre pais e filhos também contribuem para o desenvolvimento desse complexo. Isso ocorre quando os pais criticam, envergonham, rejeitam e repreendem repetidamente. Só sabem chamar a atenção dos filhos. Isso é um perigo. Estabelecem, olha só, o perigo também dos pais com relação aos seus filhos. Estabelecem padrões aos filhos e metas aos filhos inatingíveis para a criança. Expressam a expectativa de que a criança vai fracassar. Castigam muito e severamente. Insinuam que a criança é um estorvo, é estúpida ou incompetente. Evitam carinhos, abraços e toques afetivos. Superprotegem ou dominam as crianças, de modo que elas fracassam mais tarde, quando têm de se virar sozinhas. Olha só, algumas definições aqui legais para a gente poder refletir, meus amigos. Então vamos lá, deixa eu me ajustar aqui de novo. Vamos conversar. Veja só, muitas pessoas, meus amigos, elas vivem com baixa autoestima porque elas sofreram bullying. Elas foram criticadas demais, né, em casa, fora de casa. Elas viveram em ambientes hostis. São pessoas que foram oprimidas, elas não conseguem mais se levantar. Sabe por quê, gente? Porque os complexos aprisionam as pessoas. Os complexos aprisionam pessoas. E essa mensagem de hoje aqui é para você que se sente menor. É para você que se sente feio. É para você que se sente desprezível. É para você que se sente menos inteligente. Essa mensagem de hoje é para você que se sente um fracassado. Que se sente que você sente que você não é aceito pela sua família. Que sofre algum tipo de preconceito pela cor da pele, pela altura, pela sua idade, ou condição social. Ou você que já sofreu agressões como pessoas aqui colocaram.
agressões, abusos. É para você essa mensagem. Deus tem uma resposta para a sua vida nesta manhã. Deus tem uma resposta para a sua vida. Eu quero destacar algumas verdades bíblicas com vocês nesta manhã. Eu queria que você anotasse coisas importantes do que Deus vai falar com você. Considere algumas verdades. Primeira verdade que eu quero destacar com vocês. Veja, Deus não se relaciona conosco baseado em méritos. Anote isso. Você que precisa ouvir essa mensagem, anote. Deus não se relaciona com você baseado nos seus méritos. Não. Gente, o reino de Deus não é uma meritocracia. Qual é a lógica da religião? Qual que é a lógica religiosa? Você sabe? Eu vou te falar qual é a lógica religiosa. A lógica religiosa, ela diz assim: quem que Deus abençoa? Quem tem mais fé. Não é assim que a lógica religiosa impõe e diz pra gente? Quem é que Deus mais abençoa? Aquele que tem mais fé. Quem Deus dá riqueza? Aquele que creu. Quem Deus recompensa mais? Quem foi perseverante. E aí, gente, o que acontece nessa lógica? Você acaba chegando à seguinte conclusão. Você acaba pensando, poxa, eu passei a vida toda sendo cobrado que eu fosse o maior, que eu fosse o melhor, que eu fosse o mais inteligente. Aí eu vou à igreja e o pastor lá em cima me ensina que para eu ter a bênção de Deus sobre a minha vida, eu tenho que ser o mais. Eu tenho que ser o mais espiritual, eu tenho que ser o mais de fé, eu tenho que ser o mais de força. Então, amigos, o reino de Deus é o contrário disso. É o contrário. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é a busca de Deus pelo que não conseguiu, pelo que não chegou lá, pelo que não alcançou. O reino de Deus é Deus privilegiando o menor, o de menos status, o que menos merece. Por isso que é o reino de graça e de misericórdia. Você viu o texto que a gente leu, que lindo? É um Deus grande que se inclina, diz aqui o salmista, para ver o que está nos céus e na terra. E aí olha o que diz, ele privilegia o menos, o menor. O texto diz que ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-los sentar-se com os príncipes. Gente, é Deus, reino de Deus é isso. É Deus privilegiando o de menos status, aquele que menos merece. É um reino de graça, é um reino de bondade e de misericórdia. O que é misericórdia, gente? Misericórdia vem de duas raízes latinas: miserere, cordis. Miserere significa estado de miséria, e cordis é coração, são as cordas do coração. Então, miserere, cordis, estado de miséria, cordas do coração, é coração. Então, o que é que significa misericórdia? Misericórdia é ter o coração voltado para aquele que está em miséria, para aquele que sofre, que não merece. Isso é misericórdia. Por isso que o nosso Deus é misericordioso, porque o coração do nosso Pai é voltado para o que está em miséria, para aquele que sofre, para o pobre, como a gente viu aqui, para o necessitado, para o que não merece. É esse. Gente, Deus não vê o exterior, Deus vê coração. Deus não valoriza como valoriza a sociedade. Deus não valoriza, gente, por méritos. Deus valoriza pela capacidade que Ele tem de amar os desprezíveis. Deus valoriza pela capacidade que Ele tem de amar os abandonados e esquecidos. É por isso que quando Isaías, o profeta Isaías, falou a respeito do Messias, sabe o que ele disse? Anote esse texto, Isaías 53. Ele diz o seguinte: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza. Ele descreve o Messias, ele diz que não havia beleza nele, nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência.
para que o desejássemos. E a Bíblia diz, na continuação desse texto, que ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. Assim era Jesus. E como um de quem os homens escondiam o rosto, diz aqui o profeta, ele era desprezado e não fizemos dele caso algum. Isaías capítulo 53, leia lá. Então, meus amigos, Jesus não era nenhum deus grego, mas ele era um homem comum, como eu, como você, um homem comum como todas as pessoas. Amigos, o reino de Deus não é uma meritocracia. O reino de Deus é para os desprezíveis. Essa é a primeira verdade que eu gostaria que você gravasse no seu coração. Grave isso no seu coração nesta manhã. Primeira verdade bíblica desta manhã: Deus não se relaciona conosco baseado em méritos. Não. Segunda verdade para você guardar no seu coração: veja, Deus não nos responsabiliza pelos acidentes, pelo caminho de percurso. Deus não nos responsabiliza. Eu vou me explicar. Vou explicar melhor para você o que eu quero dizer aqui. Veja, os acidentes que nós temos na vida, os acidentes de percurso, eles podem ser internos e externos. Vamos pensar nos acidentes externos. Na questão dos acidentes externos, nós precisamos entender que muitos dos nossos fracassos foram acidentes de percurso. Por exemplo, é quando a gente diz o seguinte: poxa, esse ano de 2020 eu tinha bons planos. Tinha bons planos para esse ano. Mas por causa da pandemia, o dólar subiu e a minha empresa quebrou. Um acidente. É um acidente externo de percurso. Ou então, poxa, eu tinha planos de investimentos, muitos planos, mas o meu filho ficou doente e eu tive que gastar todo o meu dinheiro com hospital e remédios. Então veja, estes exemplos que eu dei aqui são acidentes de percurso e pode acontecer na casa do rico e do pobre, na casa do justo e do injusto, na casa do crente e do não crente. Todos nós. O sol nasceu para todos, para o justo e para o injusto. Mas o importante é você não transferir para Deus uma cobrança que você faz de você mesmo por causa dos acidentes de percurso. Então nunca fique pensando o seguinte, não pense assim: Deus deve estar me julgando, Ele deve estar me punindo. Eu acho que Deus está decepcionado comigo porque Ele tinha grandes planos para a minha vida, mas eu não consegui os planos dele. Eu não consegui. Não pense assim, meu amigo. Não pense assim. Sabe por quê? Porque Deus não esmaga as pessoas que por algum motivo não conseguiram alcançar os seus planos e projetos. Ele não faz isso. E sobre os acidentes de percurso internos? Eu falei dos externos, mas e dos internos? Veja, isso aqui é muito importante que eu vou dizer. Nós precisamos entender que no reino de Deus, culpa é um recurso pedagógico e não uma arma destruidora e depreciativa. Eu vou repetir. Nós precisamos entender que no reino de Deus, a culpa é um recurso pedagógico que nos ensina. E nunca uma arma de destruição depreciativa. Porque veja, todos nós aqui precisamos de culpa. Vou explicar por que nós precisamos de culpa. Somente aqueles loucos, os psicóticos, não têm sentimento de culpa. Somente esses caras. Mas toda pessoa normal lida com a culpa. A culpa ela pode ser um recurso pedagógico. Você pode usar a culpa para mudar. Né? Então, como eu disse para vocês, só os psicóticos e loucos não têm sentimento de culpa. Eles saem matando pessoas, fazendo maldade, eles não sentem culpa alguma. É gente psicótica, é louco. Mas toda pessoa normal, ela tem esse sentimento de culpa. E a culpa ela pode ser um recurso para nós, um recurso pedagógico. Você pode usar a culpa para mudar. E aí é o seguinte, quando é que a culpa pode se tornar esmagadora e ruim?
Quando? Quando? Quando ela não serve para a gente aprender. Aí ela se torna esmagadora e ruim. O que nós somos hoje não foi construído só com as coisas boas que nós fizemos na vida, gente. O que você é hoje não foi construído só com coisas boas e que você acertou na vida. O que você é hoje é uma somatória de coisas boas e de coisas ruins que você também cometeu. Porque se nós só tivéssemos coisas boas, então nós não seríamos quem nós somos, nós seríamos anjos. Mas nós somos o que somos porque nós fizemos besteiras e também coisas boas. Ou seja, como eu disse, nós somos essa somatória de coisas boas e ruins que nós fizemos na vida. Então, é o seguinte: ou você pega os seus erros do passado e usa para o seu crescimento, ou você pega esses seus erros do passado e permita que eles te esmaguem. O que é que você escolhe hoje? Se você permitir que os teus erros te esmaguem, você terá o sentimento de que você não serve para nada, de que você não presta, de que você é um zero à esquerda. Esse sentimento de inferioridade. Esse complexo, na verdade, de inferioridade. E essas sentenças, elas são depreciativas. Deus não faz isso. Deus não faz isso. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 5, ele diz o seguinte: mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Maravilhoso esse texto. Gente, então pensa bem aqui, ó. Qual é a diferença? Qual que é a diferença do Espírito Santo e do diabo em relação ao pecado? Qual que é a diferença, hein? Do Espírito Santo e do diabo em relação ao pecado. Veja só. A Bíblia diz o seguinte. A Bíblia diz que os dois apontam o nosso pecado, o Espírito Santo e o diabo. Mas veja. O Espírito Santo nos convence do pecado. E o diabo nos acusa do pecado. Essa é a diferença. Os dois apontam o pecado. Mas o Espírito convence do pecado. O diabo nos acusa. Ele aponta o dedo. E aí você pergunta: Ronaldo, como é que eu posso saber quando é o Espírito Santo falando ou o diabo falando? É simples. Simples. O Espírito Santo, quando ele fala, ele é específico. Por exemplo, você roubou uma caneta lá do escritório que você trabalha. O Espírito Santo diz assim: olha, você roubou aquela caneta não é sua. Quem está falando isso é o Espírito Santo de Deus. Você mentiu para sua esposa. O Espírito Santo fala: olha, aquilo que você falou é mentira. Você mentiu para sua esposa. Você falou mal de alguém. Você falou mal do seu pastor. O Espírito Santo diz para você: olha, você falou mal do seu pastor. Veja, você está entendendo? O Espírito Santo ele é específico. E o diabo, como é que ele faz? O diabo ele nos trata com generalidades. O diabo diz assim: você é um fracassado. Quando você erra, comete um deslize, comete um pecado, o diabo logo diz assim: você é fracassado, você não presta, você é um derrotado, o seu destino é isso mesmo. Agora, pensa comigo, gente. Pensa. Quando nos tratam com generalidades, como é que nós podemos nos arrepender? Como é que você pode se arrepender quando você comete um erro e a pessoa fala para você o seguinte: você é um derrotado, você não presta. Gente, nós só temos a chance de nos arrepender quando nos falam de maneira específica. Como é que eu posso mudar? Quando alguém chega para mim e fala: Ronaldo, aquilo que você fez é errado. Aquela mentira que você falou, né, para aquele irmão, isso é pecado. E aí eu tenho a oportunidade, eu tenho a chance de me arrepender. Agora, se eu cometo um erro e alguém diz assim: você é um fracassado, como é que eu vou ter a chance? Como é que eu vou poder me arrepender?
Não tem sentido. Então, gente, veja bem, o diabo, ele quer nos depreciar como pessoa, ele quer nos diminuir. Mas Deus nunca faz isso. Deus quer nos valorizar. Deus nos quer bem. E Ele quer que a gente conserte o que a gente fez, para a gente poder viver uma outra vida e uma outra história de vida. Porque Deus tem planos bons para a nossa vida. Deus tem planos de paz para a nossa vida e para o nosso futuro. Eu é que sei, diz o Senhor, os planos que eu tenho a vosso respeito são planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então essa é a segunda verdade que eu deixo para o seu coração. Vamos para a terceira? Anote. O seu valor, guarde isso, o seu valor não está no que você faz. O seu valor está no que você é. O seu valor não está no que você faz. O seu valor está no que você é. Meu irmão, minha irmã, reduza, diminua o número de coisas que você tenta realizar na vida. Diminua. Menos. Pare de ficar tentando abraçar o mundo com as mãos. Você não vai conseguir ser o melhor em tudo ao mesmo tempo. Né? Por exemplo, você não vai conseguir tocar todos os instrumentos, cozinhar, pilotar avião, surfar, ser um corredor de Fórmula 1, e aí vai. Jogador de futebol, falar vários idiomas, ler todos os livros, conhecer sobre todos os assuntos. Não, você não vai conseguir. Ninguém consegue. Então esse esforço de querer abraçar o mundo com as duas mãos, gente, é um esforço de compensação interna. Ou seja, vou mostrar ao mundo o meu valor. Gente que age assim, que vive nessa loucura de tentar abraçar tudo com as mãos, é gente que, na verdade, está tendo uma compensação interna. Ele quer mostrar a todo mundo o valor que ele tem. E ao tentar abraçar o mundo com as mãos, você aumenta o seu potencial de frustração. Por isso está cheio de gente frustrada. Porque quanto mais você quer, maior a possibilidade de você ser um frustrado. Porque você não vai conseguir abraçar tudo e ter tudo na vida. Então pare de querer ser o melhor em tudo. Pare, porque você não vai conseguir ser o melhor em tudo. Porque você sempre, na verdade, vai encontrar gente até melhor do que você. Você vai encontrar gente mais bonita do que você, mais rica, mais inteligente, mais preparada. É assim, essa é a dinâmica da vida. Então pare com essa loucura. Pare. E por que nós não precisamos abraçar o mundo com as mãos? Por quê? Porque Deus nos valoriza por quem somos e não pelo que fazemos. Deus te valoriza pelo que você é, não por aquilo que você faz. Você é mais importante do que aquilo que você faz. Você é especial para Deus e você tem um valor incalculável para o Senhor. Zacarias 2:8. Zacarias 2:8 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, depois da glória, Ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Olha como você e eu somos importantes e temos um valor incalculável. Incalculável para Deus. Para Deus você é insubstituível. Esse negócio de a fila anda, ó, a fila anda, hein? Esse negócio serve para funções. Se você não valorizar aqui, você vai perder o seu emprego. A fila anda, hein? Se você não quiser, a fila vai andar. Isso serve sim para emprego, empresa, para outras coisas. Mas no que diz respeito à nossa relação com Deus, você é insubstituível. Deus ama você. Você é importante. É você que é especial para Deus. A Bíblia diz que com amor eterno o Senhor nos amou. E com benignidade o Senhor nos atraiu. Eu e você somos amados de Deus. Alguém perguntou o texto aqui? É Zacarias, capítulo 2, versículo 8. Zacarias 2, versículo 8. Anote aí. Vamos continuar? Então veja bem, o que eu falei em terceiro lugar para você entender? Eu disse o seguinte, que o seu valor não está no que você faz, mas no que você é. Quarto, anote.
tomar um chazinho aqui. Vamos lá. Quarto, você é único e tem riquezas que são suas. Valorize e procure elas. Você é único e tem riquezas que são suas. Pare de ficar se comparando com seus amigos. Pare de ficar se comparando com as pessoas. Nos comparar com os outros pode trazer sentimentos de inadequação e muito sofrimento, gente. O sentimento, esse complexo, né, de inferioridade, ele surge quando nós nos comparamos com outra pessoa de maneira desfavorável. Quando não temos uma correta visão de nós mesmos. Quem você é? Qual é a sua identidade? Sabe, meus amigos, o problema de se comparar, que eu fico pensando, não é a gente se comparar com estranhos. O problema de se comparar é a gente se comparar com gente próxima, com amigos. Por que eu estou dizendo isso? Porque quem está longe do nosso universo de relacionamentos, a gente não tem problema. Quem está longe, a gente não tem problema. Por exemplo, dificilmente a gente vai ter inveja da Madre Teresa de Calcutá. Uma relação distante. É um universo distante. Mas nós teremos inveja dos amigos de faculdade, dos amigos da igreja, dos amigos do trabalho. E aí logo a gente vai dizer assim, nossa, olha o corpo dela. Nossa, olha o carro dele. Nossa, olha quanto ele ganha. E aí você começa a se comparar com pessoas próximas. Você percebe isso? Dificilmente você vai se comparar, vai ficar com inveja do Pelé. Foi o melhor jogador do mundo, nome reconhecido mundialmente, mas você vai ter inveja de quem está do seu lado. É do seu lado. Então não fique se comparando com o outro, porque você sempre vai encontrar gente melhor do que você, eu já disse isso. E olha, gente, isso não tem nada a ver com sucesso, com o valor humano, porque os nossos valores podem ser outros, e nós precisamos encontrar esses valores. Por isso, gente, é que o Evangelho é importante. Por isso que a Bíblia Sagrada é importante, porque nos ajuda a encontrarmos esses valores que dão sentido à nossa vida, que dão sentido à nossa existência, sem que a gente precise nos comparar com outras pessoas, gente. O nosso valor não está naquilo que temos e no que fazemos. Não, não. Nosso valor está naquilo que somos. Nós somos filhos amados de Deus. Eu e você somos filhos amados, queridos de Deus. Temos uma identidade em Cristo. Por isso que Jesus disse lá em Lucas 12, 32, ele disse, não tenham medo, pequeno rebanho, não tenham medo, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Ah, meus irmãos, então você é único, e você tem riquezas que são suas, você tem virtudes suas, valorize, procure essas virtudes. Você é um filho amado de Deus, especial para Deus. E aí eu continuo na ideia aqui, número 5, anote aí. Não meça o seu valor com base no que os outros pensam ao seu respeito. Não meça o seu valor com base no que os outros pensam ao seu respeito. Essa é uma quinta ideia que eu deixo para o seu coração. Ou seja, é quando a gente diz o seguinte, me disseram que eu não valho nada, e eu acho que eu não valho mesmo. Tem gente que diz assim, me disseram que eu sou uma porcaria, eu acho que eu sou uma porcaria mesmo. Os pais muitas vezes dizem para os filhos isso. Olha que perigo isso. Olha que perigo, os pais dizendo para os filhos, você não tem valor. Você é um zero à esquerda. E aí o filho cresce com isso, dizendo, eu acho que eu não valho mesmo. Eu sou um zero à esquerda. E aí o problema é que nós vamos incorporando isso. E nós passamos a ser o nosso próprio carrasco, porque nós aceitamos as sentenças que os outros ficam dizendo para nós. Esse é o problema. E aí você pode ter duas reações. Você diz o seguinte, olha a reação que você pode ter. Você diz o seguinte, bom, eu vou tentar ser tudo o que meu pai gostaria que eu fosse para vê-lo sorrindo para mim.
E então você não vive mais o roteiro da sua vida, mas você vive o roteiro do seu pai. Esse é um caminho, uma reação que você pode ter. Ou então você vai dizer o seguinte: bom, meu pai disse que eu não seria nada na vida, mas eu vou ser sim, só para calar a boca dele. E então você não é mais o dono da sua vida. Você apenas está a reboque da sentença que o outro deu para você. Percebe? O problema disso, gente, é que sempre vai ter alguém querendo dizer para você o que você deve ser e como você deveria ser. Constantemente isso vai acontecer. Então não aceite mais que juízos formados por outros a seu respeito determinem quem você é. Porque Deus disse a respeito de Jesus assim, lá em Mateus 3. Deus disse assim: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, quem tenho todo o meu prazer. É o meu filho amado. Veja, Jesus era amado do Pai. Jesus nunca mediu o seu valor com base no que as pessoas pensavam e diziam a seu respeito. Porque se Jesus tivesse feito isso, com certeza ele seria um fracasso, um homem sem uma grande história. Se você quer medir o seu valor, faça então uma autoavaliação usando como referência aquilo que a Bíblia diz ao seu respeito. É o que a Bíblia diz, não o que os outros dizem. O que a palavra de Deus diz ao seu respeito? Hein? Então viva consciente da sua identidade como filho de Deus. Se firme no amor de Deus. O que é que significa firmeza? Firmeza significa segurança e convicção. Sabendo o que Deus diz ao meu respeito, sabendo o que Ele diz ao meu respeito, e tendo firmeza, eu terei também segurança no seu amor. O que é que Deus pensa ao seu respeito? Você sabe? Como é que Deus vê você? Qual é a sua identidade? Gálatas 3, 26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Você é um filho amado de Deus em quem Ele tem todo prazer. Você é filho amado de Deus. Essa é a sua identidade. Se você... Agora veja bem. Se você ama não pelo que a pessoa é, mas pelo que você gostaria que ela fosse, então você não ama. Por exemplo, o filho quer ser poeta, vai. O filho quer ser poeta. Mas o pai diz que aquela profissão é de vagabundo e que o filho tem que ser um engenheiro e não um poeta. Se você estiver dando o roteiro do seu filho, você pode estar gerando nele um complexo de inferioridade. Cada um individualmente deve escolher o seu roteiro. Cada um. Então, meus amigos, não meça o seu valor com base no que os outros pensam ao seu respeito. Volte-se sempre para a palavra. Faça uma autoavaliação. Se você quiser medir hoje o seu valor, faça uma autoavaliação usando como referência não o que as pessoas dizem, mas o que a Bíblia diz ao seu respeito. Eu quero concluir essa mensagem com vocês, dizendo o seguinte: há dois caminhos para a cura. Qual é a resposta de Deus? Essa é a série que a gente está conversando, né? A resposta de Deus para a nossa vida. Qual é a resposta de Deus para a inferioridade? Qual é? Tem dois caminhos que eu queria apontar aqui como desafio para você. Primeiro caminho. Tudo isso só vai ter efeito, gente, vai promover mudanças a partir de um encontro real com Cristo e sua palavra. É ter uma experiência de novo nascimento. É entrega da vida. É metanoia. É mudança de mente e coração. Tudo isso que eu falei só vai ter efeito, só vai promover mudanças a partir de um encontro real com Cristo. É entregar a vida a Cristo e se voltar à palavra de Deus. A partir de uma disposição de submeter-se ao Espírito Santo e ao processo de cura que Ele vai conduzir. O Espírito Santo vai conduzir.
Lembre-se o seguinte, o melhor remédio é dado, sabe por quem? Pelo médico dos médicos. Mas, sabe o que é preciso? É preciso se entregar no divã de Deus. É preciso se entregar no divã de Deus para ser tratado por Ele. Jesus, gente, é o melhor de todos os psicólogos. Ele é o melhor. Ele tem o remédio certo para você. O melhor remédio é dado pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores e pelo médico dos médicos, que é o Senhor Jesus. Se entregue hoje no divã de Deus para ser tratado por Ele. Esse é o primeiro caminho. O segundo caminho, um caminho um pouco mais prático que eu queria deixar com vocês, é o seguinte. Não desconsidere a ajuda da igreja. Por isso que é importante você estar em uma congregação, ser membro de uma igreja. Não desconsidere a ajuda da igreja, não ande sozinho. Não fique isolado. A Bíblia diz que o solitário busca o seu próprio interesse. E ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. A solidão é um inferno, gente. É um inferno. Saiba disso. Quem anda só vive no inferno. Porque Deus não nos criou para vivermos sozinhos. Deus nos criou para vivermos em comunidade, em relacionamentos. Esse é o projeto de Deus. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Então, o segundo caminho que eu aponto para você, não desconsidere a ajuda dos seus pastores. Não desconsidere a ajuda da igreja. Não desconsidere a ajuda dos seus líderes, dos seus irmãos em Cristo e até mesmo de um profissional da área, de um psicólogo, se for possível. Alguém preparado, um cristão, que conhecedor das Escrituras. Não desconsidere a ajuda dessas pessoas, não. Porque Deus usará todos para te ajudar nesse processo. Vai ajudar. Compartilhe com alguém da sua confiança essas lutas. Se algo que você ainda luta, né, que você ainda não é bem resolvido nessas áreas, compartilhe com alguém maduro. Ouça, aprenda e celebre cada pequena vitória que você conquistar nesse processo. Porque lembre-se o seguinte, tudo envolve um processo. Não é da noite para o dia. Não. Tudo envolve um processo, é dia a dia, de glória em glória, como diz a Bíblia. É de glória, é passo a passo, é degrau a degrau. E aí, quando você vai subindo de um degrau para o outro degrau, você vai celebrando essa pequena vitória que você vai conquistando nesse processo. Então, esses dois caminhos. O primeiro caminho, que eu apontei para vocês, entregar a vida a Jesus. Ele é o médico dos médicos. E ele pode perfeitamente realizar um milagre na sua vida. E ele quer fazer isso. Segundo caminho, não desconsidere a ajuda dos irmãos, da igreja, do seu pequeno grupo. Não desconsidere. Pessoas que vão poder te ajudar nessa caminhada. E aprenda a celebrar as pequenas vitórias que você vai alcançando nessa área da sua vida. É uma área tão frágil que tem impedido você de avançar. Porque para muitos essa área tem impedido essas pessoas de avançarem. Então você vai celebrando as pequenas conquistas. E lembre-se, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Avance, avance. É cada dia melhor que o outro. E eu encerro aqui citando mais uma vez o texto do Salmo 113, que é lindo, né? Eu quero citar com vocês mais uma vez e a gente vai orar em cima desse texto. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas? Gente, nosso Deus reina em seu trono nas alturas. Mas, diz o texto, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. E olha que lindo. Ele levanta do pó o necessitado. E ele ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentar-se com os príncipes do seu povo. Aleluia, glória a Deus, que linda essa palavra, gente. Guarde isso para o seu coração, guarde isso como um texto rema. Você que vive essa luta, esse complexo, guarde esta palavra, guarde esse texto. Eu quero orar por você neste momento. Pai, em nome de Jesus eu oro nesta manhã.
Eu oro te agradecendo em primeiro lugar, porque o Senhor é bom. O teu olhar na nossa direção é um olhar de amor, de graça. Como nós vimos, o teu reino não é um reino de meritocracia, mas é um reino de misericórdia e de graça. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome por isso. Pai, que a tua graça flua, Senhor, nesta manhã, na vida dos meus amigos, dos meus irmãos. Gente marcada. Gente marcada. Gente que foi abusada sexualmente. Foi agredida. E tudo isso produziu tantos traumas complexos. E essas pessoas hoje têm dúvida até mesmo se elas são amadas por ti. Mas hoje elas aprenderam que o valor que elas têm não está no que elas fazem, mas no que elas são. O Senhor ama pessoas. O Senhor ama a gente. Oh, Pai, obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu amor nesta manhã. Nós rendemos graças e pedimos que haja cura e restauração. O Senhor que se inclina para ver o que está nos céus e na terra, que levanta o pobre do pó e do monturo, como diz uma outra versão, do monturo o Senhor levanta o necessitado para fazer assentar com os príncipes do seu povo. Oh, Pai amado, que estas pessoas hoje que estão vivendo esta crise, este problema, esta dificuldade, que se sentem inferiores, há muitos complexos e traumas, que hoje elas se sintam amadas por ti, amadas pelo Senhor, porque a tua palavra diz que com amor eterno o Senhor nos amou e com benignidade o Senhor nos atraiu. Obrigado por este amor que é derramado na nossa vida e no nosso coração. Senhor, tu és o médico dos médicos, tu és o médico dos médicos. Senhor, trata individualmente, trata com cada pessoa. Oh, Pai, ajuda essas pessoas a vencerem esses traumas. Ajude essas pessoas a vencerem, Senhor, essas tristezas, esses complexos. Eu sei que o Senhor realiza milagres. O Senhor continua realizando. O Senhor realizou no passado. E o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor continua realizando milagres. Toca agora, Senhor, esta pessoa, nessa transmissão. Toca, Senhor, e traga cura ao coração destes meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus, que toda mentira de Satanás, lançada na mente e no coração, seja agora arrancada, seja desfeita, em nome do Senhor Jesus. Que os meus irmãos recebam saúde total, saúde emocional total. Sejam libertos de amarras demoníacas, de mentiras do inferno, para trazer vergonha, complexos, traumas, dores, para causar destruição, com o objetivo de matar, roubar e destruir. Que estas setas inflamadas do inferno sejam anuladas agora, no nome poderoso de Jesus. Em nome de Jesus. Receba saúde agora, em nome de Jesus. Seja assim para a honra e glória do teu nome. Amém, amém e amém, gente. Amém. Seja assim. Glória a Deus. Está acabando aqui 15 segundos para acabar a nossa live. Deus abençoe vocês. Tenham um dia de vitória na presença de Deus. Essa live vai para o YouTube, tá bom? Beijão para vocês.